Lucas capítulo 2, eu quero ler versículo 6 e 7. Lucas 2, versículos 6 e 7, que nos dizem assim: Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos irmãos, o nascimento de Jesus é o evento mais importante da história da humanidade. É o evento mais importante. E quando nós olhamos para esse evento tão importante, nós vemos também esse evento cercado por paradoxos de coisas humildes e simples. Nós estamos falando do dia em que Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, passou a viver entre nós como um ser humano. Então não é um dia qualquer, não é um evento qualquer, é o evento mais importante da história da humanidade. Foi o homem mais importante que já viveu nessa terra, era o nascimento do homem mais importante que já viveu sobre essa terra. E quando nós olhamos para o nascimento de Cristo, que foi profetizado por muitos profetas no Antigo Testamento, que foi desejado por muitas gerações que ansiaram, esperaram, desejaram ver esse dia, morreram na esperança, na fé, mas não viram. Um evento como esse foi cercado por coisas humildes e simples. Imagine só. Recentemente, eu e a minha esposa tivemos a nossa segunda filha. E nós nos preocupamos com tantas coisas para preparar a chegada dela com amor e darmos o melhor que nós podíamos oferecer. E os irmãos acompanharam essa gestação da Ruby aqui, e cercada de tanto carinho e afeto dos irmãos, e nós ali naquela preocupação, quando ela foi para o parto, poucos dias antes da pandemia, mas a Covid-19, ela já estava no mundo, estava na China, estava já chegando em alguns países da Europa, e o Brasil já estava registrando os primeiros casos. Mas apesar desse contexto do mundo em preocupação, o nosso coração como pais, os amigos, as pessoas mais próximas, a igreja, todos estavam com o nascimento de uma simples criança. E tanto amor, tanta preocupação, tanto cuidado. Fazendo um paralelo agora com Jesus, com o Filho de Deus. Olhamos para aquela família, a mulher próxima a dar à luz, se desloca de Nazaré para Belém, por causa de um decreto romano, um recenseamento, com o objetivo de recadastrar todos os habitantes do império, com o objetivo de recadastrar as propriedades e com isso eles organizarem uma melhor arrecadação dos impostos, porque o objetivo maior era financeiro, em fazer esse recenseamento, esse recadastramento das pessoas, das suas heranças, das suas posses. E José, como era de Belém, é quase certo que tinha propriedade ali familiar, propriedade da sua família, então ele precisa se deslocar para lá, para que pudesse colocar em dia a sua herança, a sua propriedade. Isso por conta de um império. Agora você imagina o deslocamento dessa família, sem ter o apoio que nós temos hoje, sem ter o meio de transporte adequado que nós temos hoje, um calor, sem falar nisso, eram pessoas humildes, era um casal humilde, que morava
em Nazaré, numa cidade humilde da Galileia, e eles se deslocam em humildade, em aperto, em muita dificuldade. Quando chegam em Belém, não encontram lugar para se hospedar. Nesse mesmo momento, aquela mulher que carrega em seu ventre o Verbo de Deus entra em trabalho de parto. Agora você imagina os pais que estão aqui nessa noite, você numa situação como essa, longe da sua casa, sem ter recursos disponíveis, sem ter um apoio necessário, sem ter alguém que ajudasse no parto, sem ter um lugar adequado para colocar a mulher. Eles recorrem agora a uma estrebaria, a um lugar onde ficava recolhidos os animais, onde os animais ficavam ali, e eles chegam naquele lugar, a mulher entra em trabalho de parto, o próprio esposo ali lhe dá assistência, envolvem o Filho de Deus em faixas, em panos, e o colocam num recipiente onde os animais se alimentavam. Você já pensou? A pessoa mais humilde aqui teve uma situação melhor do que Jesus ao vir o mundo. A pessoa mais simples que você conheça teve uma chegada ao mundo melhor do que Jesus. Não pode ter tido o melhor hospital, o melhor médico, ou tudo aquilo de melhor que o dinheiro pode oferecer. Mas hoje, uma pessoa, ela consegue nascer com dignidade. Ela consegue nascer num local adequado. Ela consegue ter uma assistência básica adequada. A criança, por mais simples que seja, ela é colocada num bercinho. Ela é envolvida com lençóis limpos. Meu Deus. Mas o Filho de Deus, o homem mais importante que já pisou nessa terra, mais santo, mais puro, mais justo, o homem que não tinha nenhum pecado, o Filho do Todo-Poderoso, o Filho unigênito de Deus, não teve um lugar para nascer adequado, não teve um lugar para ser colocado adequado. O seu nascimento não foi anunciado no palácio nem no templo, porque deveria ser anunciado, porque ele era o sacerdote perfeito, ele era o rei perfeito prometido ao seu povo. Não teve naquele momento nenhuma visita ilustre, e o nascimento de Cristo se deu no oculto, na humildade, na simplicidade, num ambiente impróprio e impensável para alguém nascer. Jesus nasceu. E quando nós olhamos para todo esse cenário, nós vemos que Jesus, ele mostra para nós que o reino de Deus, ele começa humilde. O reino de Deus, ele começa em humildade. É o grão de mostarda. A menor das sementes que, quando lançada na terra, brota, cresce e forma uma grande estrutura onde as aves dos céus vêm e fazem os seus ninhos e ficam ali. O reino de Deus vem em humildade, em simplicidade, em singeleza. O reino de Deus se manifesta primeiramente entre os humildes, os simples e os mais pobres. A começar pela mulher que foi escolhida para carregar Jesus no ventre. Simples, humilde. A começar pelo lugar do seu nascimento. A começar pelo lugar onde foi colocado. A começar pelo lugar onde ele cresceu, que foi em Nazaré. O reino de Deus
começa em simplicidade, em humildade, em pequenez. Mas quando nós olhamos para o crescimento desse reino, aleluia, a visão profética que Daniel teve de uma pedra que é cortada e desce sobre aquela estátua majestosa, e aquela pedra esmiuça os pés daquela estátua, e a partir daquela pedra que cresce e se transforma uma rocha, numa montanha, e que abarca todo o mundo. O reino que jamais terá fim, o reino que é de eternidade e a eternidade, começou numa estrebaria. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu olho para a vinda de Cristo, para o início do reino de Deus, eu aplico isso à nossa vida. Quando Jesus chega nela, aquele cenário que é uma vida sem Cristo, que aparente beleza ou glória humana é vazia. A vida humana é bela, mas sem Cristo ela é vazia. É como um lugar belo, adornado, maravilhoso. É a vida do homem, é a alma humana, é o ser humano, a excelência da criação de Deus, a coroa da criação. Mas sem Cristo é um lugar belo, vazio. E a mensagem nessa noite é: Jesus veio para viver entre nós, sim. O reino começou em humildade, sim. Mas o lugar onde Jesus quer habitar não é num palácio, não é num templo suntuoso. O lugar onde Ele quer habitar, e isso foi porque Ele veio, é o nosso coração, é a nossa vida. A nossa vida agora é o templo do Espírito Santo. É onde o Senhor habita, é onde o Senhor mora, é onde o Senhor se estabelece. E o que é mais maravilhoso é entender que, quando Jesus veio ao mundo, não havia lugar para Ele. E não foi forçado nenhum lugar para Ele entrar. Se não tinha lugar para Ele, Ele nasceu onde tinha lugar. Se não tinha uma hospedagem para Ele, mas Ele tinha que nascer, Ele precisava nascer, porque foi profetizado, porque foi aguardado, porque foi uma promessa de Deus. Jesus não nasceu, apesar de toda essa circunstância, de um recenseamento, da falta de lugar. Tudo isso foi para se cumprir minuciosamente cada profecia a seu respeito. Não foi por acaso, porque o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4 que, chegando à plenitude dos tempos, a vinda de Cristo não se deu por acaso. O lugar do seu nascimento não foi por acaso. Onde Ele foi colocado não foi por acaso. Onde Ele cresceu, onde Ele viveu, onde Ele fez amigos, onde Ele se tornou conhecido, nada disso foi por acaso. Embora as pessoas não abrissem o coração para Ele, não abrissem a porta para Ele, nada foi por acaso. Profecia após profecia ia se cumprindo, e o nome do Senhor ia sendo glorificado, e a palavra de Deus ia se mostrando verdade para a nossa vida. Não havia lugar para Jesus. E aí você pode perguntar: pastor, não havia lugar para Jesus? Sempre há lugar para Jesus. Jesus não se importa com a estrutura do lugar. Ele só deseja, Ele só quer que aquele lugar deseje a sua presença. Olhamos para nós e vemos a nossa estrutura. Assim como a estrebaria e a manjedoura não eram locais adequados para Jesus ficar, também nós não. Porque espiritualmente falando, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa alma
é mais impuro antes de Cristo do que qualquer estrebaria. O ser humano, espiritualmente, ele é mais impuro, é mais pecador, é mais sujo do que qualquer estrebaria. Às vezes a gente pensa, como que o Filho de Deus nasceu no estrebaria? Pois é, agora você imagina como que o Filho de Deus decide habitar em seu espírito dentro de nós. Agora, uma estrebaria com animais é só uma estrebaria. Uma estrebaria com Jesus é um lugar de adoração. Porque o que muda é o morador, aquele que habita. Ele tem poder para mudar a concepção do lugar. Aquele lugar se transformou como que um palácio real, porque estava ali o rei. E não importa onde o rei está, onde ele está, ele é honrado, adorado, servido, celebrado, porque ele é rei. Ele não deixou de ser rei porque estava na estrebaria, ele não perdeu a sua realeza porque estava na manjedoura. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Jesus é aquele que nasce no lugar mais impróprio para um ser humano nascer e continua rei, e continua santo, e continua puro, e continua verdadeiro, continua perfeito. Jesus é aquele que toca o leproso e não fica impuro, ele cura o leproso. Jesus é aquele que senta à mesa com as pessoas mais repulsivas e ele não muda e não se contamina. São as pessoas que são transformadas pela sua presença. O mesmo Jesus que não achou um lugar em Belém, continua hoje a clamar pela voz da palavra, pelo seu Espírito, procurando um lugar para entrar. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ficar em tua casa. Tem lugar para Jesus aí? Tem lugar para Jesus no teu coração? Tem lugar para Jesus no teu casamento? Tem lugar para Jesus na tua casa? Tem lugar para Jesus no teu trabalho? Tem lugar para Jesus na tua vida? Tem lugar para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Tudo na vida de Cristo foi profetizado. Até na cruz, as palavras que ele dizia, a lança transpassando, o vinagre na boca, tudo profetizado. Tudo. A vida de Cristo, tudo era, a Bíblia sempre falou o que iria acontecer. Não de maneira tão clara. Às vezes os autores não entendiam a época, o tempo, o momento. Mas à medida que as coisas iam acontecendo, os evangelistas, os apóstolos, eles começavam a compreender e se lembrar dos textos sagrados que apontavam para Jesus. Rejeitado na sua própria terra, Belém, a sua família, de onde ele veio, de Judá, da descendência de Davi.
Então Jesus ele vem ao mundo como o homem mais importante, como filho de Deus, aquele que não tem princípio nem fim, mas entra no nosso tempo, aquele que não foi criado, mas que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela sua palavra. Ele entrou no nosso tempo, entrou na nossa história, e desde o seu nascimento ele já aprendeu a lidar com a rejeição. Não tem lugar para você. É hoje o que o mundo diz: não tem lugar para Jesus aqui. Não queremos seu Jesus aqui. Não queremos aqui. Mas à medida que uns dizem isso, a mesma palavra desperta outros que abrem os seus corações e dizem assim: Jesus, vem para o lugar que foi sempre teu. Aleluia. No Natal, temos alguns costumes culturais. Fazermos uma árvore, colocarmos uma árvore enfeitada. Não tem problema fazer isso. Só não se esqueça de quem é a videira verdadeira. No Natal, nós iluminamos tudo, colocamos luzes, deixamos tudo brilhante, bonito, não tem problema. Só não se esqueça de quem é a luz do mundo. No Natal, nós preparamos uma mesa farta, convidamos amigos, familiares, colocamos aquela fartura, fazemos o melhor que podemos e o que temos. Não tem problema. Só não se esqueça de quem é o pão que desceu do céu e que dá vida. Só não se esqueça de que Ele nos colocou à mesa com o Pai e nos deu acesso à mesa da comunhão, à mesa do pão. No Natal, nós costumamos dar presentes e receber presentes. Só não nos esqueçamos de que o maior presente o Pai já nos deu. Quantos podem louvar ao Senhor e aplaudir ao Senhor Jesus? Rapaz, eu olho para esses símbolos de Natal, a pessoa vê, que isso aí não tem nada a ver. Eu começo a só fazer uma comparação com Jesus. Eu olho a árvore, eu vejo a videira verdadeira. Eu olho as luzes, eu vejo a luz do mundo. Olha, Jesus, o mundo nem sabe, tantos esses que estão fazendo aí esse monte de luz, nem creem em ti, nem te querem em seu coração. Mas isso tudo é para dizer que nesse é muita luz, porque o Natal é a luz do mundo. A luz veio ao mundo. Aleluia. As pessoas dão presentes, e se esquecem que nesse ato de dar presente, na verdade estão celebrando quem? A graça, o presente de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus. Desde Gênesis até Apocalipse, Ele é o personagem principal e central. Ele está nos símbolos, Ele está nos tipos, Ele está nas histórias, Ele está nas batalhas, Ele está nas profecias, Ele está nas conquistas, Ele está em todo lugar. Não havia lugar para eles. Assim como não há lugar para Jesus no mundo que o rejeita, também a igreja, que é seu povo, tem que aprender a caminhar, a entender que caminhar com Cristo é também sofrer rejeição, é também não ser aceito em muitos momentos.
Mas Jesus disse: aquele que recebe alguém enviado por mim está me recebendo. Aquele que rejeita alguém enviado por mim está me rejeitando. Quero concluir nessa noite perguntando para você: Jesus nasceu na sua vida? Amém? Ele nasceu aqui porque o seu nascimento foi um fato histórico. Os mitos começam assim: era uma vez. Não. Lucas é um historiador e ele vai mostrar a história. Jesus veio na nossa história. Ele diz o imperador, ele diz o que estava acontecendo no mundo, ele diz o que aconteceu, todo o contexto histórico. Não era uma vez. Nos dias, Jesus entra na história do homem para mudar a nossa história. Ele já mudou a história da humanidade em muitos aspectos. Olhe para o homem antes e depois de Cristo em muitos aspectos culturais. Nós vamos ver os costumes, as culturas, o modo de viver do ser humano mudou por causa de Cristo. Mas a maior mudança é quando esse Jesus não apenas está nas estruturas a sua história e a sua palavra, mas quando a sua mensagem, a sua palavra, a sua vida está no nosso coração. Natal é olhar para nós e vermos assim: glórias a Deus que Jesus veio ao mundo. E mesmo não tendo um lugar para ficar, Ele veio. Ele cresceu, Ele viveu, Ele cumpriu o propósito do Pai, Ele morreu, ressuscitou e me deu a salvação. Eu celebro o Natal porque Jesus nasceu na história, porque Ele é de eternidade a eternidade. Ele nasceu na história. Mas eu também celebro o Natal porque Ele nasceu no meu coração. No meu coração Ele tem um lugar para ficar. Aleluia! Aleluia! Jesus está no teu coração. Eu te pergunto: como está a sua vida nesse Natal de 2020? Como está esse Jesus no teu coração nesse Natal de 2020? Você tem vivido a vida que Ele te deu, prometeu te dar? Você tem tido a vida tocada e mudada pela presença do Senhor? Você pode olhar para você e dizer assim: a minha vida também tem um antes e depois de Cristo. Não é só a história do homem, é a minha vida. O meu coração tem um antes e depois de Cristo. Ele era sujo, era mais sujo do que aquela estrebaria. A minha vida era mais impura do que aquela manjedoura. Mas quando Jesus chegou, a luz do mundo brilhou e fez da minha vida uma árvore. Não uma árvore que enfeita. Ele fez da minha vida uma árvore que dá fruto. Uma árvore plantada junto aos ribeiros, que prospera, que cresce, que dá fruto, porque Ele nasceu lá, porque Ele está lá. Todos os dias, Jesus nasce no coração de alguém. Todos os dias, a luz brilha no coração de alguém. Todos os dias, vidas comparadas a uma estrebaria e uma manjedoura, sujas, são purificadas, santificadas, porque a presença dEle muda o lugar. Porque a presença dEle santifica o lugar. Porque a presença dEle enobrece o lugar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo diz: somos vasos de barro, carregando um grande tesouro. A nossa vida só tem beleza quando Jesus tem um lugar nela. A nossa vida só tem propósito quando Jesus tem um lugar nela. A nossa vida só prospera quando Jesus tem um lugar nela. Celebremos ao Filho de Deus. Celebremos o maior presente que o homem já recebeu.
Celebremos o dia em que o Deus eterno se fez um de nós. João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No seu evangelho ele vai dizer que ele viu o Verbo de Deus, ele tocou no Verbo de Deus. Jesus nasceu em nosso coração. O amor de Deus se fez carne e habitou entre nós. Temos motivos para celebrar hoje. Celebre, se você puder reunir a família. Até isso está difícil para nós fazermos. Mas dentro das condições, reúna, celebre. Tudo aquilo que você puder colocar, tudo aquilo que você puder organizar, seja de mais belo ou mais simples, não interessa. O mais importante é que no meio dessa celebração tem um lugar para Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Se coloque de pé. Se tem alguém hoje aqui que deseja se reconciliar com o Senhor, eu quero convidar você até aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Se tem alguém nessa noite de Natal que quer receber uma oração, porque anda, quem sabe, não dando espaço, assim como os moradores de Belém, para que Jesus tenha liberdade para guiar, trabalhar e resplandecer a sua vida no seu coração. Quem sabe esse ano foi tão difícil que você fez escolhas erradas e Jesus ficou colocado no canto da tua vida. Mas hoje é um dia para que a pessoa de Cristo tenha um lugar onde Ele possa trazer vida e vida com abundância. Se tem alguém nessa situação, nesse dia, nesse culto de Natal, que deseja receber uma oração de fortalecimento, de graça, de renovação, eu quero orar por você e chamo você até aqui à frente, para nós orarmos como igreja do Senhor, para que a presença de Cristo seja viva e abundante na tua vida, porque Ele já nasceu. Fisicamente Ele não nascerá outra vez, Ele não virá outra vez para encarnar, para assumir a nossa forma humana. Ele já veio, mas Ele nasce todos os dias no coração daquele que abre a porta e diz: vem Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, bendito seja o Seu santo nome. Se tem alguém para se reconciliar com o Senhor, ou receber uma oração de fortalecimento, de renovação, de graça de Deus, eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Nesse dia de Natal, que Jesus Ele possa te renovar, te fortalecer, te dar graça e te dar uma vida com caminhada em passos firmes na presença dEle. Enquanto o ministério de louvor louva a Deus, você pode vir até aqui à frente e nós orarmos por você com muita alegria e com muita gratidão no coração. Vamos louvar ao Senhor. Oi, ei. Quero voltar agudo ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Glória a Deus. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Que seja um dia de recomeço hoje. Vou regressar ao caminho. Se tem alguém aqui precisando desse recomeço, hoje é um dia especial para isso, Senhor. porque a vinda de Cristo ao mundo foi um novo começo para o homem. Eu me arrependo,
Senhor, agudo. Obrigado, Jesus. Me arrependo, Senhor. Obrigado, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, ó meu Senhor. Tu tens lugar, Senhor, em nosso coração, em nossa vida, em nossa igreja. Rever meus conceitos. Tu és o nosso Salvador e Senhor. Valores. Toma o primeiro lugar em nossa vida. Quero reconstruir. Possamos abrir nosso coração, a nossa mente, nossa vida para o Senhor. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Queridos, vamos cantar o 120, o Noite de Paz, para a gente encerrar esse momento, esse culto, cantando, relembrando aquela noite, a noite que os anjos anunciaram aos pastores humildes em Belém. Quando eles chegaram, quando aqueles anjos anunciaram que nascia o Salvador, que algo extraordinário aconteceu, num lugar tão simples e humilde que mudaria a história da humanidade. Aqueles homens foram testemunhas do maior acontecimento da história. E nós vamos cantar esse hino que é tão conhecido por nós. Desde a minha infância eu canto na igreja, e muitos aqui também. Vamos cantar o Noite de Paz. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros que aspargem a luz, bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. A igreja. Noite de paz. Noite de paz, noite de amor. Ouve o fiel pastor, coros celestiais
estes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Todos nós, noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus, e no presépio do mundo a luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Quem pode aplaudir a Ele a glória, a Ele o louvor, a Jesus. Glórias a Deus. Queridos, que noite maravilhosa. Eu quero aqui, em meu nome, da minha família, desejar a toda a igreja, a amada igreja Jardim Guanabara 1, um Feliz Natal. Eu queria abraçar cada um de vocês, mas o momento não permite. Mas recebam o nosso abraço. Foi um ano difícil, mas Jesus, Ele estava aqui, tinha um lugar para Ele no nosso coração. Tinha um lugar para Ele nesse lugar. E nós chegamos até esse dia para celebrar a Jesus, Filho de Deus, o nosso Salvador. Um Feliz Natal para toda a igreja, toda a família Jardim Guanabara 1. Celebrem ao Senhor em suas famílias. Celebrem o Natal com a presença do aniversariante na nossa casa e na nossa família. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós. E só quem tem Jesus no coração e um lugar para Ele diz amém.